primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema com vocês. É um tema muito importante e, às vezes, passa desapercebido em algumas empresas, né? Principalmente para vocês que estão começando a fazer essas adesões, etc., dos associados. É um tema muito procurado e as pessoas querem saber o que a Anadem pode oferecer. Bom, vou voltar, na verdade, desculpa. Fazendo uma breve apresentação de mim, eu trabalho com jornalismo já há cerca de 6 anos. Tive passagem por grandes veículos de comunicação, como a Record, a SBT, TV Brasília, né, que é a afiliada da Rede TV aqui no Distrito Federal, Correio Brasiliense, Rádio Justiça. E, na Record, principalmente, eu trabalhava com o programa Patrulha do Consumidor, que é com o Celso Russomano. Como ele é deputado e vinha para Brasília, eu era o único produtor aqui e cuidava dessas demandas. Então, eu estive muito do lado de quem pega na ferida, né? Quem cobra justamente esses posicionamentos. E agora eu trouxe na apresentação para vocês, mais ou menos, o que a gente fazia dentro dos veículos e como que a gente atua enquanto assessoria de imprensa. Bom, o que é uma crise de imagem? Uma crise de imagem é qualquer ato, atitude de um paciente que pode influenciar na carreira, na reputação de um médico, né? Indo desde um post no Facebook, um compartilhamento, uma publicação, até uma fatalidade que foi divulgada em algum veículo de comunicação. E essa frase aqui é muito bacana, porque ela fala justamente o que eu comecei na abertura, que é: nenhuma empresa, por mais sólida, admirada e moderna que seja, está imune à crise. Esse princípio básico da administração de crise, mesmo repetido e mais do que evidente, ainda continua esquecido por muitas organizações. Então, o que é necessário ter? É necessário ter um planejamento estratégico para lidar com isso. E eu vou apresentar para vocês. Bom, como determinar a intensidade de uma crise e em quais plataformas ela pode surgir? Uma crise ela tem muitas variáveis, né? Ela depende tanto da reação do público, tanto como vocês vão agir com ela. Então, por exemplo, uma situação que às vezes é muito pequena e um médico está um pouco assustado com aquilo que está acontecendo a primeira vez com ele, ele pode tornar aquilo de uma proporção imensa, né? E pedir para a gente requisições para tomar atitudes que não são necessárias. Então, ter essa noção é fundamental para poder agir. E como o Dr. Raul adiantou ontem, inclusive, na palestra dele, hoje o Facebook está superando 1,7 bilhão de usuários, né? Então, hoje, a gente, além de ter que lidar com os veículos de comunicação tradicionais, que é televisão, rádio, jornal impresso, a gente ainda tem as redes sociais, que são um grande adendo e que, inclusive, é onde os jornalistas procuram mais pauta. Tá? Hoje em dia, na pauta, eles usam hashtags e chegam a encontrar pautas por meio do Facebook. Desculpa. Como eu tinha falado aqui, as redes sociais elas podem ajudar tanto a construir como destruir uma reputação de uma empresa. Então, precisa ter muito cuidado com o que você está compartilhando, com o que você está comentando, porque os jornalistas, na busca da informação para suitar, né, para dar continuação a um problema principal, eles acabam encontrando coisas que os médicos, os profissionais, jamais esperaram encontrar. Então, hoje é preciso ter essa cautela, principalmente isso serve para qualquer pessoa, independentemente de estar dentro de uma empresa, ou, enfim, para a vida pessoal também. Um exemplo que a gente tem é do presidente o Donald Trump. Ele utiliza muito o Twitter dele para fazer afirmações, indagações, etc. Esse caso aqui foi a respeito do Muro do México, né? Que ele postou: se o México não quer pagar pelo muro tão necessário, então é melhor cancelar o encontro. Ele tinha um encontro 5 dias depois com o líder, o Henrique, e o Henrique viu essa publicação do Trump e acabou cancelando o encontro. Então, esse gerenciamento, essa atenção com as redes sociais é extremamente importante. Como que você pode prevenir uma crise hoje? A gente tem as 3 principais vertentes, que é avaliar os pontos vulneráveis de uma empresa, né? Vocês observarem o mercado que vocês estão atuando, o que pode dar de problema em decorrência dos procedimentos que você está fazendo, ter isso em mente. Oferecer um atendimento eficiente, individual e acessível ao consumidor. Quando eu digo individual, é porque as pessoas elas gostam de ter notoriedade, elas gostam de estar sempre em contato diretamente com o médico, tendo informações bem precisas. Então, ter esse atendimento individualizado pode reduzir de uma forma inimaginável
as crises, né, as exposições na internet, em veículos de comunicação, como quer que seja. E elaborar um plano de ações de caráter preventivo, que é o plano que a gente tem na Anadem, juntamente com a equipe jurídica, para atuar nesse tipo de situação. E essa questão da prevenção entra também você trabalhar o marketing digital da sua empresa, né? Quando você você tem uma página no Facebook da sua clínica, alguma coisa assim, da sua corretora, e você tem um diálogo com o consumidor, você tem uma boa taxa de resposta, você tem uma boa comunicação com os seus clientes, com os seus usuários, isso diminui a chance deles te criticarem depois, entende? Mesmo insatisfeitos com alguma situação. E aí tem até um destaque aqui do G1, que fala que no segundo trimestre de 2016, o tempo de resposta do e-commerce nas redes sociais subiu, porque as pessoas estão começando a perceber cada vez mais essa necessidade de estar se comunicando com o cliente, de forma rápida, né, e prestativa, que veja realmente qual é a necessidade dele, tem esse atendimento individualizado. Como que funciona o nosso plano de gerenciamento da Anadem? O associado ou colaborador ele vai entrar em contato com a equipe jurídica assim que surgir uma situação de crise de imagem, e a assessoria jurídica vai passar isso para a assessoria de imprensa. E como que vai ser feito isso? Tem duas formas de atuação, que apesar de parecidas, elas têm os pormenores, né? Que é nas redes sociais, por exemplo, que o associado ou colaborador ele encaminha um relato completo do caso, com prints, links, tudo que tiver relacionado na internet, o nome completo da pessoa, do paciente, para a assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica, por sua vez, vai verificar a necessidade de uma notificação extrajudicial, alguma coisa do tipo, e vai passar a demanda para a assessoria de imprensa. A partir do momento que eles passam a demanda para a gente, nós temos hoje um plano na Anadem que a gente tem um perfil, que não é necessariamente da Anadem, e a gente denuncia para o Facebook, a gente reporta. Por exemplo, se estiver citando o médico nominalmente, ou fazendo referência à clínica dele de forma que prejudica a imagem, a gente meio que tem uma abordagem aí para poder solicitar para o Facebook a retirada dessa publicação. Não funcionando dessa forma, porque também existe essa possibilidade, não é sempre que o Facebook acata os nossos pedidos, a gente encaminha essa notificação extrajudicial ou para a pessoa que postou ou para a moderadora do grupo, né, geralmente, porque também acontece muito dentro dos grupos, e retira a solicitação. Por quê? Essa medida, ela acua um pouco a pessoa, entende? Porque ela abre a possibilidade de um processo judicial. Então, a partir desse momento, a gente já tem uma técnica a mais para lidar com esse tipo de situação. E também, depois que a gente faz essa notificação, faz todo esse trabalho, a gente continua monitorando o perfil da pessoa durante 1, 2, 3 semanas, um mês, o tempo que for necessário, para verificar se está sendo recorrente, né? Agora, existem casos que pessoas que nem se intimidam com isso, e aí a situação vai para um outro patamar, e a gente vai mostrar aqui para vocês como é que deve reagir nesse tipo de situação. Na imprensa, quando tem caso de exposição na imprensa, o patamar é outro, na verdade, né? Porque já está botando o rosto, tem um maior alcance, etc. Então, a partir do momento que a crise está instaurada, o profissional sabe, ele deve procurar imediatamente a assessoria de imprensa, porque, às vezes, ele dando um depoimento que não está de acordo, etc., pode complicar ainda mais o caso dele, né? A gente tem casos, inclusive, de pessoas que só procuram a gente depois e a situação vai piorando cada vez mais. Procura a assessoria jurídica, que também vê a questão da notificação extrajudicial, até para poder pedir reparação depois, pedir um posicionamento, direito de resposta, enfim, e passa a demanda para a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, por sua vez, vai analisar também o caso, verificar o que pode ser feito e passar as orientações para o orientador, para o colaborador, de acordo com a situação dele, entendeu? Como que a gente pode lidar com nesse tipo de situação de exposição na imprensa? O que acontece? Os jornalistas eles procuram muito as pessoas dentro da empresa. E, às vezes, alguma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo, etc., atende um telefone, pode passar alguma informação que prejudique também ainda mais, ou que, enfim. Aí, qual é a recomendação básica? Informar, primeiramente, todos os colaboradores do que está acontecendo. O princípio da verdade sempre deve ser mantido nesse tipo de situação.
Então, você informa toda a equipe e fala que ninguém pode comentar o assunto, sempre passando ou o telefone do porta-voz, que vai ser escolhido para lidar com a imprensa, ou do próprio assessor de imprensa. Atualizar todos os meios de contato. Os jornalistas também vão tentar falar com a pessoa, mas, em alguns casos, eles não vão insistir. Porque é muito mais cômodo, às vezes, você colocar uma nota dizendo que procurou a pessoa e ela não respondeu, do que você dar a oportunidade dela de falar. E se mostrar disponível, seja para marcar um horário com o veículo ou para encaminhar um posicionamento. Bom, essas orientações aqui são, depois de ter escolhido um porta-voz, uma pessoa que seja firme, segura, saiba do que está falando, como que ela pode lidar com a imprensa, né? Ela tem que respeitar, primeiramente, o deadline do jornalista. O que é o deadline? É o tempo limite dele de publicação da reportagem. Por exemplo, um jornal ele entra às 7 horas. O deadline do jornalista geralmente vai ser às 6. Se você não responde no posicionamento dentro desse período, ele vai encaminhar a matéria para o editor, vai rodar no jornal falando que procurou você e você não respondeu. Então, tem que respeitar o deadline do jornalista. Ser verdadeiro, não omitir informações e comentar apenas o que se sabe. Isso é fundamental, justamente por todas essas questões que eu venho explicando para vocês. Às vezes, a situação ela é básica e pode ser complicada ainda mais por você querer ajudar demais, estar solícito e falar de coisas que você realmente não sabe. Esteja seguro do que fala e tenha controle emocional. Por exemplo, tem muitos jornalistas que têm a postura incisiva durante as entrevistas, né? Isso acaba desestabilizando a outra parte. Então, o essencial é você sempre manter a postura e escolher alguém que vai ser o porta-voz, justamente que tem esse tipo de habilidade. Responder os questionamentos de forma clara e objetiva. Entra naquela questão de comentar apenas o que se sabe. Quando você escolhe um porta-voz, essa pessoa tem que estar a par de tudo que está acontecendo dentro da empresa. E aqui eu coloquei um adendo que é importante ressaltar que sempre, quando não for escolhido um porta-voz dentro da empresa, eu, enquanto assessor de imprensa, vou estar respondendo aos veículos de comunicação por vocês. Tem um vídeo aqui, que é do caso da Samarco, que teve bastante repercussão e tal, para vocês entenderem um pouco de como que é essa questão de ser claro, objetivo e só responder o que se sabe durante as entrevistas. Casas, para que as famílias que tenham interesse em ir para casa e façam essa escolha, para que elas possam ser colocadas em casas alugadas, ok? Elas possam fazer essa mudança, de modo que depois a gente possa estabelecer um processo de diálogo com as famílias para a gente construir o futuro dessas comunidades. Então, por exemplo, não é momento agora da gente discutir se vai construir um novo bairro, uma nova localidade. Isso tudo, gente, vai depender da comunidade, do desejo da comunidade. E a Samarco, junto com os órgãos competentes, vai buscar respeitar esse direito de escolha e prover todas as informações necessárias para que a gente avance nesse sentido. Avance para uma solução definitiva. Eu não tenho essa informação. Agora, há uma preocupação também com Olha, o Ministério Público informou que tornará público esse documento. À medida que ele é apresentado à instituição, naturalmente ele já se torna um documento público e todos vocês terão acesso. Sobre a situação da barragem do Germano, também gera preocupação. Essas intervenções estão sendo feitas, essas trincas que foram encontradas lá. Como é que estão esses trabalhos? Qual é o andamento? Tem perspectiva de terminar, de garantir de fato a estabilidade total desse Eu não estou autorizado a falar sobre as barragens, eu não tenho informação a esse respeito. A minha atuação na área social, então eu não tenho informação. E sobre o fundo, sobre a criação desse fundo? O fundo foi uma medida, né, uma proposição da BHP e da Vale. Acho que uma medida muito importante, a decisão de se criar um fundo. Né? Ele, sem dúvida, será necessário quando a gente restabelecer um plano de médio e longo prazo. Mas ele foi criado? Quando ele sai do papel? Eu não tenho informação de quando ele vai ser. A BHP e a Vale incumbiram a Samarco daqui para frente em implementar esse fundo. Esse fundo, para ele ser implementado, nós necessitamos ainda discutir muitas questões com a comunidade, entender a dimensão. Então, gente, acho que aí já deu para vocês terem mais ou menos uma noção. A princípio, vendo esse vídeo de fora, porque essa não é a entrevista editada, essa é outra pessoa que estava filmando, um terceiro, e publicou. Vendo o vídeo de fora, parece que ele não é despreparado, etc., não quer falar, mas, na verdade, ele passou por um media training e ele entendeu o significado daquilo, que é você responder somente o que você sabe, o que você está autorizado a falar, entendeu?
porque durante uma entrevista vão vir diversos tipos de questionamentos, entendeu? De situações que aconteceram antes, que aconteceram depois, mas o interessante é isso, você manter o posicionamento e responder apenas o que você sabe. Aqui é como a empresa se posicionou nas redes sociais. A Samarco ela virou referência em gerenciamento de crise, justamente pela questão dela estar sempre reconhecendo o erro dela, entendeu? Por exemplo, aqui ela presta solidariedade às vidas que se foram e às famílias impactadas, e depois ela reconhece os danos causados e fala que mesmo após 1 ano do rompimento da barragem, ainda tem muita coisa a ser feita, entendeu? Então, assim, essa questão de prezar sempre pela verdade, pelo que está acontecendo, diminuiu muito o impacto da Samarco. Hoje em dia, a gente escuta falar vez ou outra, porque foi uma situação que realmente impactou muitas famílias, mas eles tiveram uma saída muito boa dessa situação, dessa crise. E o que uma crise bem gerenciada pode oferecer para uma empresa? Ela pode estreitar o relacionamento da entidade, do entrevistado, com a imprensa e possibilitar a veiculação de matérias positivas no futuro. Por exemplo, quando um jornalista estiver dentro de uma clínica, que aconteceu algum caso de erro médico, etc., no futuro esse médico pode ser entrevistado para falar de alguma coisa positiva, de algum novo serviço que ele está oferecendo dentro da clínica dele, etc. Então, existe essa oportunidade. Também para disseminar os valores da empresa, que é o caso da Samarco, né? Que eles falaram que prezam pelo respeito, pela integridade, que foi um acidente, enfim. Dá para mostrar isso no público nas publicações deles. E também conquistar o público-alvo, né? Que, apesar de parecer o mais difícil de todos, por exemplo, quando acontece a veiculação de alguma entrevista, alguma reportagem que, posteriormente, a Justiça diz que não foi erro, etc., existe uma oportunidade de retratação, e nessa oportunidade de retratação, o médico, o profissional, ele vai poder estar se comunicando com o público dele, e passando os valores que ele tem, os serviços que ele oferece, enfim, porque o jornalista ele vai vir com essa intenção de retratação realmente. Então é isso. Eu falo muito rápido mesmo, e se vocês tiverem alguma pergunta, esses aqui são os meus contatos, o último é o WhatsApp, tá? Sempre que tiverem alguma situação, tiverem algum tipo de dúvida, pode passar para mim.